desta metodologia ter sido inventada e aplicada na primeira metade do século XX. Quer dizer, era aplicada com uma juventude, com trabalhadores, numa época onde a analfabetização era bastante alta e os níveis de habilitação escolar não eram muito altos. Como é que se gerava a participação eficaz neste contexto? Tendo em conta que, pronto, hoje uma das questões maiores da participação juvenil é a capacitação de jovens para a participação e o seu nível de conhecimentos. Respondendo à pergunta do Francesco, eu vou pôr aquilo que a minha vivência na idade em que a minha vivência de conhecer a Juventude Operária Católica e a revisão de vida, o ver, julgar e agir, num contexto em que nós, nos anos 60, vivemos um contexto internacional, mas sobretudo europeu, de uma forte expansão da era industrial, onde um trabalho era absolutamente esforçado, trabalho por turnos, e mesmo quando era só as 8 horas ou as 9 horas, 8 horas de trabalho, era um trabalho absolutamente com as condições de trabalho mínimas ou praticamente mínimas. Eu tive essa experiência em casa com o meu pai, que era padeiro, foi padeiro praticamente a vida toda, e também antes de ser padeiro era marçano em mercearias aqui na cidade de Porto, e ele contava-nos as condições de trabalho e de vida que vivia. Portanto, eu entrei para a JOC neste contexto de conhecer a realidade dos jovens trabalhadores e das jovens trabalhadoras, num contexto em que a força chamado trabalho humano era operária, essencialmente, porque era aí que se concentrava a grande exploração e a grande não reconhecimento do trabalho humano e da dignidade de cada trabalhador. E realmente o método de revisão de vida ajudou-me muito, ajudou-me bastante, de tal maneira que eu aos 30 e tal anos já não estava na JOC, mas também ainda não estava na LOC, e eu numa ação que tive na fábrica onde eu trabalhava, uma grande fábrica em Matosinhos, de elaboração contínua, eu me envolvi, não só na organização dos trabalhadores, mas também em toda a realidade que a fábrica tinha nessa altura, e apercebi-me das condições de trabalho em que todos aqueles homens dormiam, porque eles trabalhavam 24 horas, trabalhavam em turnos e não tinham possibilidades de ir a casa dormir, em quartos alugados onde havia camaratas, ou então nem havia camaratas, um entrava para ir, levantava-se para ir trabalhar e o outro deitava-se para dormir, na mesma cama. E dentro da fábrica eu conhecia muito bem a exposição do trabalho. De tal maneira que me envolvi fortemente e foi a primeira grande necessidade que eu tive do bem que me fez, através da JOC, eu conhecer o método Ver, Julgar e Agir. De tal maneira que eu senti necessidade não conseguia fazer revisão de vida sozinha, ninguém consegue, nem deve fazer revisão de vida operária, o Ver, Julgar e Agir sozinho, porque é todo um trabalho de equipe, é todo um trabalho de ouvir-nos uns aos outros e de refletirmos a fase do julgar, que é uma fase extremamente difícil e que nem sempre tem sido fácil remetermos para o que é que Deus, Jesus pensa naquele momento, perante aquela realidade, e aos trabalhadores, o que é que nós pensamos, o que é que pensamos politicamente, socialmente e à volta de nós. É uma fase extremamente difícil e por isso eu sentia muito necessidade de voltar a ter uma equipe, e foi assim que aos 40 anos eu entrei na LOC, onde estou ainda. Portanto, reafirmando, não eram só jovens que aderiram. A era industrial não atingia só os jovens, atingiu também os adultos, e é neste contexto que o cardeal Cardijn percebeu
teve um discernimento, é assim que eu penso, espiritual, de que o método Verdes Guardas era essencial para os trabalhadores tomarem consciência de que eram dignos a trabalhar, e o trabalho era digno, e irem avançando, e irem crescendo, adquirindo conhecimentos e, sobretudo, o José Manel referiu, algo muito importante, não era só a revisão de vida, não era só para nós tentarmos ajudar a resolver aquele problema, aquela situação, aquela realidade, ou de uma forma individual, ação pessoal ou coletiva, mas era também alargarmos a nossa visão e irmos percebendo que isto não, era global, a exploração junto dos trabalhadores. Respondendo à tua questão, à questão da capacitação, lembro-me de 2 ou 3 notas que era importante aqui acrescentar. O Zé Manel falou numa, a capacitação era feita a partir do próprio inquérito, chamava-se inquérito base. Os trabalhadores tinham que olhar para as ruas, para as janelas, para as portas e fazer um inquérito base do seu bairro. Segunda questão, também nessa altura era muito importante uma outra coisa chamada a carta operária. O grupo fazia uma carta operária do bairro, onde é que estavam as oficinas e as fábricas parece que isso é muito importante, que era uma capacitação concreta dos jovens trabalhadores. O terceiro elemento, falou agora a Armanda, a questão da equipa, do grupo. Era o grupo que se capacitava como um todo, não é? Aliás, lembro-me que Cardine começou 14 vezes com o primeiro grupo, até dar. 14 vezes foi inscrito, não é? Depois, indo mais longe, a JOC em Portugal nasce em Alcântara, em 1935, no ano que eu nasci, por acaso, nasce cá e espalha-se, e alguns desdobramentos. Eu lembro-me de uma coisa muito importante, capacitação, quando os 4 organismos operários fizeram o CCO, Centro de Cultura Operária. E aí muitas ações, muitas, de capacitação, de conhecimento, de descoberta do contexto, da sociedade, etc. Depois, uma outra coisa ainda muito importante de capacitação, em Lisboa, lembram-me que fizemos anos e anos as escolas responsáveis. O que era? No verão, os jovens iam uma semana nas férias, lembro que iam para a Pena Firme, que era o sítio que nós arranjávamos, e durante uma semana, de manhã, tinham trabalhos de esclarecimento, de conhecimento, e à tarde ia-se para a praia, ou ao contrário, conforme se combinava. Uma semana, eram 18 rapazes, 17, eram sobretudo rapazes. Chegou um momento em que também os próprios adolescentes tiveram uma semana para eles. Bom, lembro-me muito bem, numa dessas, ouvir uma maravilha, a Elisa Salreta, que alguns se lembram-se. Elisa Salreta dominava muito bem o método e a comunicação das pessoas. Ela não falava, ela ia fazendo falar. Eram estas 4 coisas, portanto, que me parece importante recordar. Surgiu no seio da Animar, uma iniciativa para a capacitação de jovens, um bocado nesse sentido, que é a Academia de Ativismo Social. E estou a rever um bocado o tipo de metodologia e das fases das quais estava a falar, o fato de juntar pessoas que ficam na mesma condição, que têm os mesmos desejos e necessidades, e é só através de uma participação de grupo que se consegue definir uma estratégia e uma visão complexa da realidade e não simplificada. E, portanto, eu acho que isto é um bocado a base do que chamamos agora educação não formal, não é? Que é o tipo de educação que está a desafiar o ensino formal. Hoje em dia está a pedir sempre mais reconhecimento também a um nível legal. Depois daquilo que o Zé disse e a Armanda, pronto, eu também fui dirigente livre durante 6 anos na JOC, e nós costumamos dizer que a nossa universidade foi em movimento, foi a JOC, né? Eu fiz a 6ª classe e, portanto, ao longo deste tempo, aquilo que eu sei, aquilo que eu consigo pronto, fazer é graças à JOC e à LOC neste momento. E uma das coisas que eu gostaria de dizer é que a revisão de vida não saiu de moda. O método Ver, Julgar e Agir hoje está mais presente, mais do que nunca, quer na nossa vida pessoal, porque a revisão de vida também nos leva à transformação, porque a revisão de vida não é só para os outros, é também para nós, não é? Tem que nos levar à transformação. E há uma coisa que eu acho que é muito importante, a revisão de vida, este método Ver, Julgar e Agir, tem que levar-nos à ação.
E quando nos leva à ação, tem que levar também à transformação, à solidariedade para com o outro. E é por isso que nos nossos grupos de base, hoje em dia, hoje atualmente, há trabalhadores com uma vida muito marcante, muito preocupante, e isto não passou de moda. Pronto, eu acho que a revisão de vida está presente, continua a estar presente nas nossas vidas e nos nossos grupos, porque hoje vimos os trabalhadores, uma grande precariedade, o desemprego, pessoas que não têm que comer, pessoas que estão com a reforma baixíssimas, que nem sequer dá para a medicação, uma série de realidades que nós temos de estar presentes e temos que, através de ver, julgar e agir, levar à ação. E eu penso que isto que é muito importante. Não é um método teórico, não é? Tem que nos levar à transformação, quer por dentro, é um estilo de vida que nós ganhamos também e que nós devemos vivê-lo. E a partir daí, sim, a partir daí a revisão de vida leva-nos realmente à solidariedade, à transformação do nosso meio, e aqui é onde eu chamo a definição do nosso campo de ação, onde é que cada um de nós está. Porque senão somos muito teóricos, falamos de coisas muito, muito vagas, falamos de coisas que abrangemos muitas situações, e o grupo de base tem que levar a vida concreta para partilhar, para refletir. Estão aqui pessoas muito mais capazes que eu, com muito mais conhecimento. Tenho aqui o Avelino, que nos tem ajudado a perceber e a ajudar-nos a pôr em prática estas formas, não é? E eu acho que isto que é muito importante hoje, porque senão passamos... eu acho que o Zé e a Alexandrina, não foi fácil, com certeza, para eles falar disto, porque isto não falado, não... É vivermos no dia a dia. E eu acho que isso que é mais difícil.